Olá, eu sou o Giovanni e é muito bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Aqui eu trago para você um devocional para sua edificação. Na sequência, eu acrescento uma música, né? Eu vou compartilhar com você uma música que eu escrevi a letra e que segue o mesmo tema. No final do vídeo, a sessão que eu chamo de Hora do Lanche é uma sessão só de avisos e às vezes alguns assuntos aleatórios, um pouco mais descontraído, tá? No final do vídeo. Se você é novo aqui, no canal eu tenho duas playlists, uma com todos os devocionais que eu já fiz e uma outra playlist só com as músicas. Quando eu lanço o vídeo, né, quando eu faço a estreia do vídeo, meia hora depois eu também libero a música. Então se você quiser só ouvir a música, você espera um pouquinho e logo logo a música estará disponível, tá? Hoje o tema é a luz. Vou falar algo até meio óbvio de uma função da luz, mas daria um enfoque diferenciado. Você vem comigo? Então a luz, você vê que coisa interessante. A luz, ela tem utilidades científicas, ela tem utilidades de guerra, utilidade doméstica. Você pode fazer uma cirurgia de catarata usando laser, uma coisa extremamente sensível, mas você pode derrubar um avião. Então você pode cortar aço com um laser. Dentro do espectro da luz tem o espectro visível e tem os que não são visíveis, o infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, e que a gente sabe, né, a gente pode não enxergar, mas a gente usa de alguma forma, usando algum tipo de ferramenta, equipamento, né, o infravermelho para essas imagens escuras, né, para enxergar no escuro, também usa na saúde. Você entendeu a grande utilidade. A ciência não conhece nada mais rápido do que a luz. A luz, arredondando, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente nunca está vendo algo, né, porque a gente somente enxerga a luz. Tudo que a gente enxerga é a luz. E a gente nunca vê o presente. Tudo que a gente está vendo é o passado. Mesmo que seja um passado quase que instantâneo, né? Porque, por exemplo, a distância da tela do celular até mim é muito pequena. Mas o fato é que eu estou enxergando algo do passado. Quando você está num campo, num parque, numa piscina, você olha para o sol, aquela luz que você está vendo naquele instante saiu do sol a 8 minutos e 20 segundos, mais ou menos, do sol. Ela chegou até você. Então, tem essas coisas, né, a luz da estrela. Então, são medidas tão gigantescas que eles falam que é anos-luz de distância. Né? A luz é usada nas comunicações, então tem a fibra ótica. Outra coisa interessante da luz, né? Então, vamos lá. Aqui, você está enxergando o branco. Então, o que é o branco? A luz vem, bate aqui, reflete e vai para a direção do seu olho. Na verdade, isso aqui que a gente enxerga como branco, ele não retém. O branco não retém nada, ele reflete tudo. Ele é um doador. E a gente tem essa questão de sempre, por exemplo, no cinema, de sempre associar o branco ao bem, ao herói, a uma coisa boa, a um ambiente seguro, limpo, né? Aí o preto já é o contrário. Então, vou escolher aqui uma partinha preta assim. Aí o preto, o que acontece? A luz vem aqui, bate e aqui a luz foi retida, ela parou aqui. Então a gente não enxerga, porque na verdade ele reflete. O pouco que a gente enxerga aqui é porque refletiu muito pouco, deu para entender. Então, a gente associa muito essa coisa do branco, essa coisa, você vê como Deus fala isso, né? Da gente ser transbordante. Então, o branco representa isso, de algo que reflete, ele não fica com nada, ele é totalmente doador. Então, a gente quer ser como o branco na nossa vida. Tudo isso para te dizer o quê? A luz, ela é poderosa. Ela faz muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E ela está num limiar, porque ela tanto é um fator para a vida, como ela também tem o poder para a destruição, não é verdade? Isso aqui foi só um contexto geral. Na Bíblia, a Bíblia começa, a primeira linha
E criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, gente, olha que situação. A terra foi criada sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Sei lá, já é um ambiente apocalíptico, né? E eu já me senti assim, né? No final do meu casamento eu me senti assim, sem forma e vazio. Aí Deus faz o quê? Estava ali o Espírito Santo, também se movendo sobre a face das águas, e Deus, olhando aquela situação, a mesma situação que eu já me senti, imagino que todas as pessoas acabam se sentindo dessa forma em algum momento, né, por causa de um fim, de algum tipo de tragédia, um acidente, sei lá. Aí você chegou a esse ponto de se sentir exatamente como a terra estava. O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez, Ele criou a luz. Ele disse, haja luz. Por que Ele fez isso? Porque a luz, ela vai revelar as trevas, o que havia, né? O abismo vai desaparecer. Você vai poder enxergar tudo, sabe? Aquilo vai se revelar. Quais são os males que precisa vir à tona, certo? A gente usa muito o termo assim, passei por um momento difícil, perdi alguém muito querido, e você tem que se refazer, se reconstruir. Mas Deus, nesse momento, Ele põe luz para organizar. Então, se você pensar bem, é o que a gente deve fazer. E Deus fez o quê? Ele planejou. Ele não foi no primeiro dia, criou a luz e começou a pensar assim, o que eu vou fazer? Inclusive, Deus podia ter feito o seguinte, Ele podia ter falado assim, não tá legal isso aqui. Tudo resolvido. Poderia. Por que Ele gastou vários dias e Ele quer falar pra gente, olha, eu fiz um planejamento, eu fui passo a passo construindo ali, criando situações numa ordem progressiva para renovar, para transformar aquilo num jardim. Então Deus, Ele realmente sentou ali na prancheta, planejou, desenhou e foi executando sem pressa, sem pular fases, com sabedoria, foi criando um ambiente lindo, um ambiente onde ele estava feliz. No final de cada fase, ele olhava e falava assim, isso é nota 10. Então a gente tem que fazer isso. Quando você se sente sem forma e vazio, bote luz, olhe, não pula fases, planeja e vem reconstruindo. Você percebeu a pegadinha dessa primeira parte da Bíblia? Desse início, né? Foi Deus que fez a terra. E a terra era sem forma e vazia, ou seja, Ele olhou e falou, isso não está bom. Ele criou a terra e não estava boa. Planejou, veio depois, fez tudo, olhou e falava, isso tá bom. Só que no começo não estava bom. A gente não sabe o que havia antes, o que aconteceu antes, por que Ele criou a terra. A gente não sabe se, por exemplo, Ele criou a terra, fez um monte de coisa, passou, deu tudo ruim, foi lá e deu um reset. A gente não sabe. Mas eu acredito que Ele não fez isso. Isso vem para nos ilustrar que a gente tem a responsabilidade de cuidar dessa terra. A gente tem uma tendência natural a, quando uma situação vem que nos traz essa situação de estarmos sem formas e vazio, da gente culpar outro, da gente achar que foi o outro, a variável outro que estragou tudo. Mas Deus não fala disso, inclusive não é um padrão de Deus fazer isso. Ele sempre quer que a gente tenha o coração entregue para ser moldado, para ser transformado, para ser aperfeiçoado. Então nós somos a terra que estava sem forma e vazio.
vazia e que precisa de um planejamento, de uma decoração nova, de uma construção pensada, eficiente. É a nossa responsabilidade entender isso e estar tendencioso a esse procedimento que vem de Deus. Favorecer esse procedimento que vem de Deus. Tirar da cabeça, das ideias, da sua crença que é o outro que precisa ser transformado, a culpa foi do outro. Inclusive, já lá no Adão foi assim, né? Adão transferiu a culpa. Adão botou a culpa em outro. Então, a gente já sabe que isso não dá certo. Na vida, a gente tem muitas e muitas experiências nesse sentido, né? Não dá certo. A gente tem que ter a responsabilidade de produzir um resultado que seja bom na nossa terra. A gente tem que seguir o caminho, esses passos que eu falei, e olhar e estar feliz com o resultado da, vamos chamar, reforma. Aí, quando você chegar no final, quando você olhar e falar, cara, tá tudo nota 10, o que você faz? Faz o que Deus fez. Eu falo que ele pegou a rede, amarrou um lado da rede na árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra ponta da rede ele amarrou na árvore da vida eterna, sentou e ficou ali no sétimo dia descansando, feliz, apreciando aquele lindo trabalho que ele fez. Então, Deus, ele preparou o paraíso. Deus planejou o paraíso. Nós devemos também fazer o mesmo, seguir esse exemplo, botar luz, trabalhar dia a dia, não pular fases, seguir tudo com uma sabedoria, principalmente aqui a inspiração vinda dele, para você chegar no fim desse processo, olhar para tudo isso e falar, olha, agora eu sou um lindo jardim. E o que vem depois será muito melhor. Deus fez tudo isso para o que viesse depois fosse muito melhor. Compreende? Então, esses primeiros versículos da Bíblia é sobre Deus, gente. É o padrão dele. Ele criou algo, não estava legal. Ele botou luz, a poderosa luz, sobre o problema. Replanejou, refez, para que tudo fosse muito melhor. Então, o que acontece depois já não é mais sobre Deus, é sobre o homem. Então o comecinho, essa parte, é sobre Deus. É um exemplo que ele está nos dando. O restante é outra história. É isso que eu tenho para você hoje. Vamos ouvir a música? Estava sem forma e vazio. Olhei para mim e não me entendi. O escuro e a dor moravam em mim. Até que o silêncio se rompeu e eu ouvi. Ouvi a voz de Deus ordenar haja luz, e tudo se iluminou ao meu redor. O que estava oculto se revelou, até o abismo teve um fim. Tudo mudou dentro de mim, e pouco a pouco deixei de ser vazio. Uma nova beleza nascia em mim. Já até me entendia, pois agora havia forma em mim. E o que estava abandonado em festa se tornou, e o que foi monocromático em cores transbordou. E as marcas da tristeza o vento apagou, e o meu coração inteiro se renovou. A luz de Deus me iluminou, e com seus planos me organizou. E as sementes que em mim ele plantou projetavam um lindo jardim em meu interior.
nova alegria me organizou, e as sementes de esperança que em mim plantou faziam surgir um lindo jardim em meu interior. Seus lindos planos em mim executou, e as sementes que em mim ele plantou num lindo jardim me tornou. A luz de Deus me iluminou, e o que estava oculto se revelou. Me libertou dos medos que haviam em mim, com um amor curador me transformou num jardim. Quando eu estava pronto, ele feliz descansou no meu ouvido, carinhosamente sussurrou: tenho grandes planos pra ti, e a partir dali novas coisas vivi. Quando eu estava pronto, ele feliz descansou no meu ouvido, carinhosamente sussurrou: tenho grandes planos pra ti, e a partir dali novas coisas vivi. Novas coisas vivi. E aí, gostou da música? Espero que você tenha gostado. Para mim, isso me ajuda no fluir com Deus. Essas músicas, ela me prende ao tema. Eu fico me aprofundando dentro desses conteúdos, né, com as músicas. Então Deus me ajuda muito com isso. Por isso, eu espero que ela também te ajude no seu fluir com Deus, com o Espírito Santo, no seu devocional. É o objetivo, para que te abençoe. Eu estava num ritmo, eu queria gerar o conteúdo com mais dinamismo, com mais frequência, mas cheguei a um ponto onde eu estou muito mais lento. Mas eu tenho um certo número de devocionais que eu quero alcançar, e eu vou continuar produzindo, embora com menos capacidade de fazer isso num curto espaço de tempo, mas vou continuar criando conteúdo aqui. Tenho muitos temas aí pela frente já que eu já tinha feito, né? Então eu quero poder fazer o vídeo de todos esses temas, né, que eu já tenho. Então eu agradeço a ti por esse tempo, tem sido muito bom. Eu tenho ficado muito feliz em produzir isso e poder trazer aqui para você, tá? Então eu peço, né, sempre oro para que Deus os abençoe grandemente, e até a próxima.